começando mais um Proeng Podcast. E hoje a nossa convidada é Flávia Santos. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer para a gente tê-la aqui e super feliz por aceitar o nosso convite. Eu estou muito feliz, obrigada a vocês pela oportunidade, pelo espaço. Estou pronta para a gente bater papo. Gente, a Flávia, ela é graduada em serviço social, especialista em gestão, liderança e inovação, especialista em educação profissional e executiva. E hoje, o tema que a Flávia trouxe é alinhamento cultural e resultado. Bom, Flávia, um tema um tanto quanto curioso, interessante e que eu acho que nesse meio corporativo tem muito a acrescentar, né? O que você Com pode falar certeza. para a gente, para quem está nos ouvindo nesse momento, nos assistindo? O que é esse alinhamento cultural e resultado? Nancy, eu costumo falar que talvez seja o coração das empresas e muitas empresas e pessoas ainda não despertaram para isso, né? Porque a cultura está aí, ela está posta de alguma forma, mas quando a gente não a define, quando a gente não a escolhe, ela vai se moldar por si só, o que pode ser um perigo. É muito comum que a gente escute socialmente falando: ah, isso é cultural, aqui todo mundo faz assim, aqui funciona desse jeito. Então, eu costumo dizer que a cultura ela é tão importante quanto onde a empresa deseja chegar, né? Quais são os seus objetivos enquanto instituição? Esse corpo diretivo precisa ter isso claro para conseguir definir a sua cultura e fazer com que todo o time trabalhe de forma mais alinhada para que as coisas deem certo. Isso é a importância da cultura organizacional, se eu puder resumir de alguma forma. E como que uma cultura organizacional forte, ela pode impactar nos resultados financeiros da empresa? Como que funcionaria isso? Como eu estava falando para vocês, quando a gente define cultura, a gente precisa antes ter definido o nosso posicionamento. Eu sou uma empresa de um segmento X e eu desejo, em 5 anos, estar em tal posição, estar com tal destaque. Como que eu faço isso acontecer? Através de um alinhamento cultural que vai fazer com que eu atraia pessoas mais aproximadas com o que eu desejo fazer, com a minha organização. São as regras claras do jogo. Então, aqui Uhum. a gente tem um valor específico, aqui tem os pontos que a gente não aceita, tem os pontos que são indispensáveis para que as coisas deem certo. É uma forma mais adequada da gente atrair talentos, reter talentos, desenvolver pessoas. E, obviamente, se você define cultura e as pessoas vêm trabalhar dentro das suas organizações alinhadas com seu propósito cultural, você vai ter baixa rotatividade, mais engajamento e menos perda de dinheiro, maior faturamento, sem dúvida, um impacto muito positivo nos resultados dos negócios. E você acha que o gestor, a pessoa que está à frente dessa empresa, ele consegue visualizar esse desalinhamento que pode estar acontecendo dentro da empresa dele? Ou seja, vou melhorar um pouco a pergunta, Flávia. Uma empresa que já tem a sua formação de equipe, já está tudo ok, que acha que está tudo certo, mas de repente, por algum start do gestor principal, ou até um gestor de fora que esteja chegando naquela instituição, naquela empresa, ele consegue visualizar e falar assim: opa, tem coisa que dá para melhorar e a gente precisa fazer o alinhamento aqui para dar certo? Se a gente for puxar, eu adorei sua pergunta, tá? Se a gente for puxar para a literatura, para Hum. as pesquisas mais recentes, o que que a gente encontra? O desalinhamento cultural, ele vai ter alguns sintomas dentro das organizações. Que sintomas são esses? Eles combinam um pouco com isso que a gente tinha falado agora há pouco. Você vai ter rotatividade, você vai ter baixo engajamento, turnover alto, afastamento por motivos de saúde, adoecimento emocional. Então, esse gestor, né, se traz uma figura muito importante dentro da organização, que é o líder. O líder ele consegue identificar que tem um problema vendo esses pontos. Se você chega para trabalhar numa organização e observa que você tem um volume muito grande desses problemas acontecendo, isso, para uma liderança que está mais alerta, que está mais atento, isso acende um sinal, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí ele precisa conseguir ter um pouco de maturidade, né, e de experiência profissional, e existem muitas ferramentas possíveis, a gente pode falar delas mais a seguir, para apoiarem ele nesse diagnóstico. E aí a empresa, claro, o alto corpo diretivo, ele vai definir cultura, mas o gestor é o embaixador disso no dia a dia. É ele que promove, valoriza e faz acontecer e dá exemplo dessa cultura dentro das suas células de trabalho todos os dias. Como? Através de uma comunicação clara, através de uma proximidade com seus liderados, um feedback contínuo. Eu falo feedback não pode ser só aquele agendado, que acontece uma vez por ano dentro do plano de avaliação de desempenho, né, que muitas vezes vira um horror, um sofrimento.
O líder tem que estar próximo da sua equipe, ele tem que estar comunicando diariamente, reforçando diariamente quais são os valores organizacionais, o que que a gente não tolera aqui, aqui o que que a gente valoriza. Isso é construção de cultura clara. A conversa tem que ser próxima. As regras do jogo não podem ser regras que não estão claras. Ah, eu não entendi que era assim, eu não sabia que era assim. Então, quando toda a equipe entende como a coisa está organizada, você vai ter dois movimentos. Um, engajamento de quem está alinhado com a cultura e a saída de quem não está, que também pode ser muito positivo dentro do ambiente organizacional, né? Poxa, tem funcionário que quando conhece as regras do jogo, ele fala, não é para mim. E que Uhum. bom, né? Porque está claro o suficiente para que essas pessoas fiquem só se elas estiverem felizes nesse ambiente. E não é segredo para ninguém que pessoas felizes vão performar muito melhor, né? Com certeza, acho que em todas as áreas da vida, né? Todas. Flávia, você falou sobre a comunicação. Eu já ouvi, inclusive aqui mesmo no podcast, com alguns convidados que a gente recebeu, falando sobre essa dificuldade que muitas empresas, e falo empresas na pessoa mesmo do líder, do gestor, de ter uma comunicação plena, uma comunicação reta, uma comunicação que não seja uma comunicação rasa, sabe? Mas uma comunicação em que todos os geridos ali naquela célula, como você falou, estão se entendendo. Sim. Então, nessa situação, quando a empresa chega nesse ponto de que o funcionário chega, eu não entendi que era assim, eu não sabia que era assim, qual é o melhor caminho? O que que pode fazer com que o gestor, o líder, ele peça uma ajuda, ele entenda que está na hora? Às vezes o problema é não estar na equipe. E aí vem o pulo do gato, que é muitas vezes a falta de comunicação, ela já começa lá em cima. E aí, como fazer? Como chegar ao momento de falar assim, agora a nossa empresa está precisando de ajuda e peraí, vamos contratar, vamos fazer, vamos. Como é isso? Nancy, quase sempre o Uhum, problema não vai estar na equipe. Eu só não vou falar um sempre aqui para não ser muito taxativa, mas o gestor ele tem um papel fundamental e muito de responsabilidade nesse processo. Você uhum, traz uma pergunta excelente, né? Porque a comunicação ela é um dos maiores problemas que a gente identifica na maior parte das empresas quando a gente vai trabalhando e acompanhando aí, ao redor de segmentos mais variados que você possa imaginar. Se a comunicação não chega para todo mundo, realmente você tem um problema que pode ser um problema sistêmico. É hora de fazer uma pausa e entender com escuta ativa como que essas pessoas que estão organizadas nesse ambiente de trabalho se sentem. As coisas chegam para vocês? A escuta ativa ao funcionário é muito importante. Eu costumo falar que feedback tem muito a ver com vulnerabilidade, né? Você precisa estar aberto para escutar do outro e ele precisa ser uma via de mão dupla. A gente tem uma crença no ambiente corporativo de que o gestor ele tem um saber absoluto e que ele vai passar para aquele liderado um ponto de vista. Olha, Nancy, é assim que eu te vejo, você tem que melhorar nisso, mas é sobre a nossa relação do cotidiano. Em quantos momentos eu não me fiz entender? Em quantos momentos eu não validei o que eu passei para você? Então, a escuta ativa é importante. Os sinais que a gente falou um pouco antes, sobre tudo isso, baixo engajamento, dificuldade de relacionamento, conflitos, são sintomas muito importantes para serem observados, que é esse momento de pausa que você trouxe. Eu preciso parar porque o meu time tem um problema. Empurrar a poeira para baixo do tapete não é uma opção. Você vai ter um problema muito maior ali a seguir se isso não for tratado aqui no momento. Então, observem seus times. A dica que eu trago é: observem como essas pessoas estão, se elas estão felizes, se elas estão reativas, se a gente está tendo muita dificuldade de relacionamento, muita briga, muito conflito, muita confusão, alguma coisa tem e pode estar aí. A base da construção da cultura dentro das organizações é o autoconhecimento. Então, muitas vezes, o gestor não conhece a si mesmo de forma profunda, seu perfil comportamental, suas preferências, seus pontos cegos de desenvolvimento. E isso faz com que o gestor, que está num ponto muito central dentro do grupo, ele tenha dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Mas tem hora que ele não enxerga que essa dificuldade existe. Então, vai levando o dia a dia como se aquilo fosse natural e possível, e como se a responsabilidade sempre fosse do outro, o que não é verdade. E aí, pegando esse gancho que você falou de todas essas dificuldades, eu complemento te fazendo outra pergunta sobre os desafios. Para implementar, né, essa mudança, fazer essa mudança dentro de uma empresa, uma mudança cultural que não deve ser fácil quando você já tem todo um time formado. Quais são os principais desafios que esse líder, por exemplo, ele pode encontrar para fazer isso? Resistência do próprio líder, vencer a sua resistência e a resistência da equipe para a mudança, né? É,
se a gente for pensar na metodologia de Harvard, existem 8 culturas possíveis, né? A gente tem culturas em quadrantes mais conservadores e outros que são quadrantes mais contemporâneos, digamos assim, que estão voltados para agilidade, para colaboração, para cooperação. São as culturas onde as empresas que a gente conhece como marcas muito fortes hoje, mundialmente, estão organizadas hoje. Essas fintechs que estão voando por aí, né? Marcas como Uhum. Nubank, que a gente vê, Disney, que tem cultura de colaboração, de impacto. A gente percebe que as empresas que estão tendo mais sucesso estão organizadas em quadrantes específicos da cultura organizacional. Ah, Flávia, eu quero ser uma dessas empresas. Eu quero que aqui a gente consiga ter esse sucesso e ir para esse caminho. Como que eu faço? O primeiro passo é o diagnóstico. Então, se você não tem cultura definida dentro da sua organização, a gente precisa entender qual é, porque se você não definiu, alguém definiu por você e ela se molda sozinha. Então, a gente identifica como que esses colaboradores percebem esse ambiente através de um diagnóstico que é simples, mas a gente entende e te comunica. Olha, Nancy, aqui na sua equipe, a cultura que está posta é uma cultura de competição, por exemplo. Aí você fala, não, mas eu não quero isso aqui. Eu Uhum. quero, isso é ruim para mim, é por isso então que as pessoas estão brigando, elas têm a sensação de que elas têm que andar sozinhas, né? Cada cultura terá seus pontos de desenvolvimento, seus pontos de dificuldade, seus pontos de vantagem também, todas elas sem nenhuma exceção. Identificamos qual é a cultura posta, traçamos qual é a cultura que desejamos chegar e a partir disso constrói-se um plano de ação com ações claras e aí com comunicação clara, uma mentoria que acompanhe esse líder para que ele consiga no dia a dia ser a grande cabeça, né, o condutor dessa transformação, e também para essa equipe para entender que não é mais só um treinamento, não é mais uma consultoria que vai passar, mas que é uma transformação que vai afetar a vida de todo mundo. E aí, como eu disse, passa pelo processo de autoconhecimento. E aí é um ganho para todo mundo, porque não existe empresa que não tenha investido em cultura e que não tenha avançado muito dentro dos seus resultados e dentro do clima organizacional da felicidade de todo mundo. Nossa, maravilhoso. Eu acredito plenamente nisso. Que funcione. E Muito. aí, eu acredito que funciona. E aí, eu faço uma pergunta para você sobre: funcionou, fiz a organização, fiz a mudança que deveria fazer para fazer toda essa parte cultural fluir dentro da minha empresa, das mudanças que se diziam ou importantes, ou se, enfim, Uhum. mostravam importantes. E agora eu preciso ter a retenção daquele talento ali dentro. Sim. Eu preciso manter aquela pessoa, aquela equipe por mais tempo. Eu não quero correr o risco de hoje eu estou com a minha equipe perfeita e amanhã Não tô mais. e agora? Como fazer isso, Flávia? Como manter? Não é um passe de mágica, mas eu digo assim, a própria construção cultural, o próprio alinhamento vai fazer com que esses talentos estejam mais engajados. Imagine você, se esse lugar está totalmente alinhado com o seu propósito, né? E a gente já tem pesquisas muito recentes, de 2024 ainda, que as pessoas trocam de emprego muito mais por propósito do que por salário. Hoje isso é uma realidade, né? Principalmente quando a gente pensa nas novas gerações, as mais recentes, né? Eu Uhum. não estou feliz aqui. Eu vou para outro lugar porque isso está desalinhado com o que eu acredito para minha vida. Então, o alinhamento cultural por si só já retém talentos porque engaja as pessoas e as pessoas ficam porque acreditam. Se eu melhoro os resultados da empresa, automaticamente é provável que eu consiga melhorar os resultados individuais e financeiros das recompensas para as pessoas, Uhum. coletivamente falando, né? Já é um ponto muito importante. Então, as empresas são organismos vivos, né? Você vai crescer, você vai ampliar o seu corpo de funcionários, você vai perder essas pessoas para oportunidades muito melhores, que a gente também fica feliz, né? Quando é um bom gestor, a gente Sim. gosta disso. Mas, em geral, você vai ter um time mais coeso e mais sólido, assim, mais consistente, que vai permanecer nessa organização, porque está alinhada com o que está sendo feito ali, e da forma como as coisas estão acontecendo também. Entendi. Flávia, quando a gente fala nesse alinhamento ou no desalinhamento dentro dessas empresas, a gente está falando só de grandes corporações ou isso também cabe lá aquela pequena empresa com aquela equipe super enxutinha? A gente consegue pensar nisso como um todo? Consegue pensar para todas as empresas. É óbvio que, dependendo do porte da empresa, os desafios são diferentes, mas é importante que, desde o pequeno até o grandão, entendam que, e principalmente essas que estão em crescimento e ascensão, né? Esse desenho cultural é muito importante para saber onde se deseja chegar e de que forma que vai chegar ali. Existe um instrumento que a gente chama de deck cultural, que é onde você faz um painel onde os valores da empresa estão comunicados. Você recebe um novo funcionário, ele é apresentado para aquele deck. Aqui a gente não tolera isso, aqui a gente
adora isso. Aqui a gente faz reunião a cada 15 dias, aqui a gente faz reunião de criatividade. A cultura, ela em geral, ela precisa estar voltada para times de negócio, né? Times que pensam solução, que constroem solução, para que essas pessoas tenham condição de saber para onde estão indo também. Então serve para todo mundo. Na verdade, é mais do que servir para todo mundo precisa disso. E eu pergunto também isso por quê? Porque às vezes aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um costume de ouvir as pessoas falando muito das prestações de serviço, né? Das falhas de Uhum. prestação de serviço. Às vezes você vai no restaurante e você fala que você não está sendo bem atendida. Ah, aqui em Vitória é assim mesmo. Ah, nossa, eu amava aquela manicure do salão tal, Sim, mas daqui a pouco você volta lá, uma semana ela já não está mais naquele salão. Então eu pergunto isso exatamente por essas questões, porque às vezes não é a parte final, né? Digamos assim, a situação às vezes pode ser melhorada lá no alinhamento cultural vindo com do líder certeza. daquela empresa, Com e certeza. por menor que ela seja. Às vezes aquele salão tem profissionais maravilhosos, mas será que eles estão saindo? Tá tendo essa rotatividade por Que, quê? né? O que está faltando ali? Quando a gente é atraído para uma vaga de emprego, quase sempre, se você pensar numa pessoa que está em situação de desemprego, ela vai para uma vaga porque ela tem boleto, ela tem conta para pagar, e ela entra na empresa por esse motivo. Mas o que que faz ela permanecer ali? E aí eu escuto sempre, né, muitos anos trabalhando com empresários diversos, assim, ninguém quer mais trabalhar, essa geração não quer nada com nada, eles trocam de emprego por conta de R$ 100, por conta de R$ 200. E aí eu pergunto, será que está na hora da gente refazer os postos de trabalho? A gente precisa trabalhar esses ambientes corporativos de outro jeito, independente do segmento. Acho que você traz exemplos legais do comércio, né? O que faz uma manicure sair dali para outro lugar? Desalinhamento, né? Quando você me chamar para fazer um trabalho com você, quando você me convida para estar aqui nesse podcast, eu estou aqui porque isso está alinhado com o meu propósito de vida. Agora, se eu chego aqui e na porta eu tenho uma surpresa ou alguma coisa que, não era isso combinado, você me propõe uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, eu boto minha bolsinha no ombro e falo, vou embora, porque isso não era isso que a gente combinou. As pessoas hoje têm menos cerimônia. A Hum. sociedade, de forma geral, aprendeu a fazer dinheiro de outra forma. Todos nós conhecemos alguém que trabalhou Uhum. 30, 40 anos na mesma empresa e tinha orgulho de falar sobre isso, né? Sim, Falava, sim, nossa, essa empresa foi uma mãe para mim. Isso quase não existe mais. As verdade. pessoas estão dentro das empresas, das organizações, dos comércios, porque estão felizes ou não estão felizes naquele lugar, elas vão embora mesmo. Então, o alinhamento cultural, ele realmente ajuda muito, até para que as saídas sejam saídas tranquilas, não sejam, né, impetuosas de forma difícil. Acho que é importante. E como que você enxerga o futuro em relação a esse alinhamento cultural? Quando você pensa daqui, sei lá, que a gente está falando o quê? De daqui a 10 anos, 20 anos? O que que você imagina para o futuro dessas empresas que hoje, em pleno 2024, já começaram a entender que é necessário fazer esse alinhamento cultural? Eu estive recentemente na presença do Rancharan, que é um professor de Harvard, né, um indiano com 86 anos de idade. Tive a oportunidade de escutar isso dele e falei que fiquei com o coração quentinho, porque é muito interessante quando você tem o seu estudo, né, a sua construção de vida validado por uma pessoa com tanta relevância no cenário global. Rancharan disse para nós o seguinte: quem não souber olhar para os talentos, quem não souber cuidar das pessoas dentro do ambiente de trabalho, quem não souber definir cultura, vai morrer. As empresas desaparecerão, elas não vão conseguir se sustentar se elas não tiverem esse olhar de cuidado com o capital humano. É indispensável. Eu nem penso em futuro, eu penso em agora, tá? Assim, é urgente, é para a gente começar ontem. Como que eu trabalho isso com as minhas lideranças? A liderança é o problema maior quando você faz pesquisas de desligamento. Por que que você pediu demissão? 75% das pessoas entrevistadas dizem que foi por conta da sua liderança. O meu líder Uhum. não dá feedback, eu não sei o que ele está pensando. Ah, ele é grosseiro demais, ele é sério demais, ele é confuso demais. Então a gente precisa olhar para isso agora. E quando eu penso no futuro, né, no futuro de curto prazo, médio, longo também, eu penso que a tecnologia vai nos suportar nisso. Porque hoje já existem ferramentas disponíveis no mercado que ajudam essas lideranças, esses diretores de grandes empresas, de médias empresas, pequenas, CEOs, donos, né, de empresas familiares, que é uma realidade do Espírito Santo. Aqui, mais de 90% das empresas são familiares. As ferramentas tecnológicas vão nos ajudar a construir essa cultura, porque eu não sei fazer isso sozinho. E nem é obrigado a saber. Então, você tem profissionais de renome no mercado capazes de acompanhar essas pessoas em processo de consultoria, de mentoria, mas tem ferramenta tecnológica que ajuda você a entender o perfil do seu time,
né? Eu mesmo conheço e adoro alguns softwares específicos. Você conhece o perfil, você conhece os pontos cegos do perfil, os pontos de desenvolvimento, você apoia a construção do relacionamento com aquele liderado. Como que eu dou um feedback? Como é que eu converso uma conversa difícil com a Nancy? Como que eu oriento o caminho de desenvolvimento de Nancy? E eu passo a me conhecer também. Algumas ferramentas fazem um match. Flávia, cuidado, você é uma comunicadora. A Nancy é uma planejadora. Quando você for dar um feedback para ela, esteja atenta que Nancy não gosta de ser exposta em público. Dando um exemplo Sim, sim, lógico. possível, mas que transforma o nosso relacionamento no dia a dia, sabe? Uhum. Quase como um caminho ali de mentoria adicional para não deixar esse líder se perder, porque senão as dinâmicas do dia a dia, o volume de demanda, a correria, a reunião, faz com que a gente se afaste e o relacionamento interpessoal, se ele for esquecido, a cultura se perde. E aí esse deck vivo de cultura, ele precisa ser revisitado. Entrou gente, eu olho para ele de novo. É festa de final de ano, eu olho para ele de novo. Eu vou falar sobre meta, sobre resultado, eu vou olhar no deck, porque tem coisa que deixa de fazer sentido. E a Uhum. gente revisita, a gente reconstrói, e todo mundo olha para aquele painel, que pode ser virtual, que pode ser físico, mas que está disponível na organização, e eu sei aonde eu trabalho, onde essa empresa quer chegar e qual é o meu papel aqui dentro. O que faz as pessoas desmotivarem hoje do trabalho é não sentirem relevância no que fazem. Não sei o que eu estou fazendo aqui. E você falando assim, você me faz até um gancho de pensar o seguinte: antigamente eu tinha uma noção, assim, uma ideia de algumas empresas que os relacionamentos hierárquicos eles eram muito descartáveis. Então eu me colocava numa posição de líder, você de subordinada, não gostei de alguma coisa que você fez, é tchau. Né? E graças a Deus, né? Graças Sim. a esse desenvolvimento, a talvez a mentalidade, aos pensamentos que agora estão sendo melhores alinhados entre equipes e tal, a gente começa a entender que não é assim. Dá para a gente sentar, dá para a gente conversar, dá para a gente sentir. Eu fazia parte, inclusive, de um setor numa empresa que eu trabalhei, que era exatamente esse, a gente falava, era o contato pós-contratação. Não era exatamente esse termo, mas era mais ou menos uma conversa que a gente precisava ter os contratados individuais naqueles 3 primeiros meses para falar: poxa, você fez aí o período de experiência. O que que você está achando da empresa? E não o contrário. Sim. Porque a gente sabia o que que a gente estava achando dele, porque a empresa, em tese, ela já tem um perfil. Quem está vindo de fora é que está mostrando um perfil diferente. Então, o nosso a gente já conhece. E será que aquela pessoa, e você falou isso no começo da nossa conversa, que às vezes o próprio funcionário, ele pode falar assim, cara, não é essa empresa que eu quero. Eu tô aqui há três Sim. meses no meu estágio, no meu período de experiência, de carteira, mas nossa, não tem nada a ver comigo essa empresa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que quando a empresa se preocupa em bater um papo com você e falar assim: e aí, Flávia, o que que você está achando do nosso ambiente? Como é que está sendo os seus dias? O que Tem que você alguma achou? sugestão? Você tem alguma sugestão para esses 90 dias aí que você passou, que você observou e que a gente pode implementar, pode te ouvir? E eu acho isso tão bacana, porque a gente tinha um resultado fantástico. Isso é muito legal. A gente ouvia coisas, Flávia, que às vezes nem a gente que estava ali dentro falava, nossa, eu nunca tinha É pensado porque sobre vira isso. paisagem, né? Qual é a lente que você enxerga o mundo? É diferente da minha. O que que você vê nessa situação, né? É totalmente diferente. Esse exemplo que você traz é fantástico, porque as pessoas se sentem relevantes e importantes. Imagina, você é ouvido e você não ser nunca ouvido. Tem um parceiro muito interessante, um profissional que eu gosto muito, ele tem uma pesquisa, em breve eu espero entrar em contato com ela, que ele estava pesquisando as empresas pela perspectiva das famílias. Porque não tem ninguém no mundo que saiba melhor a qualidade de uma empresa do que a família de quem está trabalhando lá. Os seus filhos sabem como você chega em casa depois do trabalho. O Uhum, seu marido sabe como que você chega em casa depois do trabalho. uhum, Se você está sempre estressada, se você está chorando quando você chega, se você está perdendo o cabelo, se você está adoecendo, é a nossa família que percebe o volume de horas extras que a gente faz. uhum. Né? Tem uma frase que diz assim: quem vai se lembrar do volume de horas extras que você fez no futuro são seus filhos, não os seus colegas no ambiente de trabalho. Não é o seu gestor, ele esquece. Então, assim, como que a empresa, como que a família vê a empresa onde eu trabalho? Eu falei para ele, cara, isso é genial. E aí esse resultado vai sair para que a gente entenda o tamanho do impacto disso na vida do outro. Porque essa empresa é o lugar onde você passa tantas horas trabalhando e você fica ali sem se sentir relevante por ninguém.
Ninguém se importa com o que você tem a dizer, com o que você está enxergando de diferente, o que você tem para contribuir. Então, esse movimento que vocês fizeram é uma das partes de uma construção de um alinhamento cultural interessantíssimo. E o legal que você está falando sobre essa nova, né, essa nova fase, essas pessoas mais novas que estão entrando agora no mercado, ainda pegando o gancho dessas entrevistas, digamos assim, que a gente fazia, desse bate-papo que a gente fazia com os funcionários, é que esse pessoal mais antigo, que já estava vindo de 20 anos de outra empresa, que estava começando ali com a gente uma empresa nova, chegava na hora, estava tudo ótimo. Você sentia que tinha É uma porque existe certa. um convite, né, a não se posicionar. Exatamente, tipo uma preocupação mesmo de, é sério que estão me perguntando, Uhum, é que querem me, pegadinha não é isso. uma pegadinha, que querem saber mesmo a minha Aham. opinião em 3 meses que eu tô aqui. Eu fiquei 20 e poucos anos lá na outra, Ninguém nunca me nunca me perguntou isso. escutaram, nunca eu tive uma opinião ali validada. E de repente, e já o jovem não. O aprendiz, o que estava vindo de uma Outra empresa de. geração. Ele veio, ele já vem com uma outra cabeça. E eu acho isso bem bacana. Em relação a isso, pelo Sim. menos, eu acho isso muito bacana. Você saber ouvir e, de repente, o jovem falar: não estou gostando disso, não estou achando isso legal, eu acho que vocês poderiam melhorar em outro departamento. Então, ouvir os nossos jovens, Flávia, em- é válido, é sempre válido. Sempre válido ouvir todo mundo, né? Não só os jovens. A gente está vivendo uma fase corporativa. Eu falo, gente, quando que podia imaginar 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho? Isso é palco para fertilidade ou conflito, né? É um terreno fértil para a criatividade, para a mudança, porque todo mundo tem ponto de desenvolvimento e tem ponto cego. Agora, se a gente joga essas pessoas e não trata, né? Se a gente não tem cultura definida, se a gente não tem as regras do jogo postas sobre a mesa, a gente vai ter problema. Agora, se a gente sabe conduzir isso, quais são os pontos fortes dessa juventude, dessa geração que chega? Eu sou uma entusiasta deles, eu sou apaixonada, acho que eles têm muita coisa para trazer, porque mentalidade rígida ou mentalidade flexível, né, como a Carol Dweck, que é uma psicóloga muito interessante, fala, não tem a ver com idade exatamente. Uh-uh. Ela vai ter a ver Uhum. com mentalidade mesmo, com construção, com forma, com lente que a gente enxerga o mundo. Né? Você pode ter um jovem, uma pessoa muito nova que é muito rígida, e pode ter Uhum. o contrário também, uma pessoa com um pouco mais de idade que é mais flexível, né? Mas em geral a gente cria esses dois estereótipos, como se o jovem fosse descompromissado, né? E a pessoa mais madura, ela é crítica e ela é rígida porque ela não aceita o frescor e as mudanças da juventude, mas não é isso. Uhum. Isso é um tabu que foi posto socialmente para que a gente tenha mais dificuldade no ambiente corporativo. É preciso trazer essas pessoas, integrar essas pessoas através do autoconhecimento, do conhecimento do outro, para que a gente consiga se respeitar nas nossas diferenças. Eu tive agora há pouco tempo uma reunião muito interessante, onde um grande parceiro de trabalho meu disse assim: depois que eu conheci o meu próprio perfil comportamental, eu aprendi a colar em quem tinha um perfil diferente de mim, porque é a pessoa que ia conseguir se encaixar em mim como um quebra-cabeça, Uhum. né? Ele, mais executor, mais comunicador, ele falava: eu não vejo as coisas, eu reviso um documento, passo erro, eu não enxergo, porque eu tenho tendência a fazer mais rápido, enquanto um planejador vai olhar aquilo com um pouco mais de tranquilidade, analista, né? Ele vai ver com calma e a gente se complementa, faz um trabalho brilhante, cada um dentro das suas potencialidades. A diversidade de pessoas que a gente tem no ambiente de trabalho em idade, em orientação sexual, em raça, em orientação religiosa, é muita coisa, né? Mas eu gosto muito da fala de uma profissional que eu conheço também. Ela diz que o primeiro ponto da diversidade que a gente tem que tratar dentro das organizações é a diversidade de pensamento, de mentalidade. A gente tem que estar pronto para se organizar e fazer com que isso dê muito certo, para a gente conseguir avançar enquanto sociedade, enquanto empresas e fazer nosso Estado aqui, né, nosso Espírito Santo, desenvolver, levar essas empresas para frente cada vez mais. Show, Flávia. Olha, um maravilhoso tema que você trouxe pra Que bom. gente. É um prazer receber você aqui, Flávia. Eu espero que você consiga levar esse alinhamento cultural a todas as empresas aí do Espírito Santo e afora, porque eu acho que faz a diferença Com com tudo certeza. que você explicou. Foi um bate-papo rápido, mas gostoso, mas que deu pra gente absorver muita coisa bacana do que você trouxe. Que bom. Eu, sinceramente, acho que é possível, sim, as empresas entenderem que as mudanças fazem parte, que Com os tempos, certeza. aquela coisa dos tempos são outros. Você é mãe, eu também sou mãe, e eu costumo dizer isso muito em relação à educação aos filhos, educação dos filhos. Porque às vezes as pessoas vêm com essa conversa
muito decorada, né? Os tempos são outros, os tempos são outros. Para certas coisas, não, pessoal. Para certas coisas, os tempos têm que ser mantidos com a educação, com a firmeza, com que você às vezes alinha com seu filho, de respeito, de educação. Mas quando você fala com uma empresa que a tecnologia tem sido cada dia mais favorável, o avanço da tecnologia, o avanço das pessoas quererem mais, saber mais, e o saber mais está tão facilitado hoje em dia por conta disso também da tecnologia. Você tem na palma da mão aí uma enciclopédia para tudo que você quer saber, nem sempre tudo muito real, né? Tanta coisa fake também. Mas, enfim, por que não trazer isso para as empresas? Com Por que certeza. não trazer essa escuta para o profissional que está ali representando a sua empresa? Então, assim, de todo o coração, te agradeço demais e achei ótimo. E estou muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, tá, Flávia? Obrigada, Nancy. Sua fala agora me lembrou uma reunião que eu estive agora recente com alguns empresários e um deles perguntou para o palestrante assim: o que que a gente faz com essa juventude que chega querendo em 2 anos, em 1 ano, que eu desenvolvi em 20? Né? Eu esperei muito tempo para alcançar determinadas posições, de repente chega esse povo aqui agora, eles têm pressa. E aí a fala do palestrante foi muito interessante, que assim, o nosso modelo de aprendizado há anos atrás, ele era muito diferente, né? Quanto mais idade você tem, mais diferente isso fica. Tinha escola que tinha mal um quadro verdinho, ou pretinho lá com giz, aquele giz que soltava o pozinho. Isso evoluiu muito para lousa, para tela digital interativa. As crianças hoje, os adolescentes, eles aprendem como você colocou na palma da mão. Claro que precisa de um filtro, porque tem todo tipo de conteúdo disponível, mas a fala que eu quero trazer, que foi a fala desse palestrante no evento que eu participei, foi o seguinte: por que que eu tenho que esperar o mesmo tempo que você esperou na sua época, se a minha forma de aprender é diferente do que você aprendeu? Uhum, Né? E uhum. se o mundo não é o mesmo do mundo que você viveu naquele momento, e se até a nossa capacidade de cognição determinada é diferente do que era antigamente, né? As pessoas mudaram, o mundo mudou. Então, o caminho para que a gente não tenha choque, não tenha conflito, é a integração mesmo. A gente cobra muito o desenvolvimento de liderança. Se você basta dar um Google aí, entrar no Instagram, em qualquer outra rede social, você vai ver diversos cursos de formação para líderes. E eu fico sempre me perguntando, né? Uhum. Chover no molhado é você fazer toda hora essas pessoas acharem que elas têm que ficar consumindo conteúdo, mas a empresa continua desalinhada por trás, né? Eu não estou alinhada com aquele propósito e eu estou em sofrimento, causando sofrimento para os outros também. Então é um grande mosaico, né? Uma transformação que precisa estar toda encadeada para que ela dê certo, assim. Senão esse líder também entra em frustração e é a pessoa que precisa estar feliz para conseguir fazer com que a empresa tenha bons resultados, é uma liderança para que seu time venha junto com ele. Eu agradeço esse espaço, porque é um fórum que eu acredito é de fato uma temática que me pega, porque eu acho que é o caminho que a gente tem para desenvolver uma sociedade como um todo. Então, Tá agradeço ótimo. o Gente, espaço. só por uma curiosidade aqui, a Flávia, além de assistente social, palestrante, inclusive você pode deixar aqui seu Instagram para as pessoas entrarem em contato com Legal. você. A gente vai deixar o arroba também nas nossas redes sociais. E a Flávia é cantora que já se apresentou diversas vezes no palco do nosso Shopping Jardins, aqui em Jardim da Penha. Então, eu faço um convite a vocês seguirem a Flávia Santos nas redes sociais, conhecer esse trabalho dela no mundo corporativo, mas também Por favor. conhecer esse trabalho dela cultural, de música, porque é realmente fantástico, além de ser uma grande amiga desde a época da Ah, infância. E eu tô muito orgulhosa, tá, de conversar com você e ver obrigada. essa mulher linda, incrível que você se tornou, essa profissional que Obrigada. transborda coisas bacanas aí. Sua vida seja cheia de sucesso e que você consiga levar para todas essas empresas que te contratarem, para essas pessoas que vão até até suas palestras, até seus cursos, que elas consigam realmente entender a mudança, entender a necessidade da mudança e se fazer mudança, né? Sim, Porque é preciso, né, é Flávia? preciso Muito estar obrigada mais aberto. uma vez. É isso, pessoal. Um prazer estar aqui com Obrigada. vocês. Esse foi mais um episódio do Proeng Podcast, aqui do nosso ProCowork. E fiquem sempre atentos à nossa programação nas redes sociais. Eu sou Nancy Ortega, do Grupo Proeng.
Proeng Podcast.